1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 20 diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos estão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora falar conosco, que Teu Espírito venha nos levar a toda a verdade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E hoje, sendo que é o domingo de Páscoa, eu achei adequado nós tratarmos de um assunto ligado à Páscoa, que é celebrada hoje. A Páscoa, ela é celebrada e a Páscoa, ela está cheia de inverdades, está cheio de, por que não dizer, mentiras. Tá? Como assim, pastor? Bom, a Páscoa não tem nada a ver com coelho. Né? Fala em Páscoa, estão pensando em coelho na Páscoa. Nada contra coelhos, inclusive se propriamente preparados, eles são uma delícia. Tá? Nada contra coelhos, mas o coelho não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com ovos. Tá? Nada contra ovos, eu mesmo como vários ovos todos os dias, eles são muito saudáveis e devem ser consumidos por todos. Mas não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com chocolate. Também eu adoro chocolate, todo dia, permitindo, eu gosto de comer um pouquinho de chocolate, de preferência aquele amargo que eu gosto. Mas nada contra chocolate, mas chocolate, ovo, coelhinho, nada disso tem a ver com a Páscoa. Mas se você perguntar a muitas pessoas na rua, você vai falar, o que vem na sua cabeça quando eu falo Páscoa? Muita gente vai dizer uma dessas coisas. Tá? Mais uma vez, nada contra essas coisas, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Outra inverdade, inclusive falamos sobre isso no culto na quinta-feira, a Sexta-feira Santa. Gente, de Santa a Sexta-feira não tem nada. Tá? Costuma-se celebrar a Sexta-feira Santa porque dizem que foi quando Cristo foi crucificado. Cristo não foi crucificado numa sexta-feira, ele foi crucificado numa quarta-feira. E um dia desses eu explico para vocês, eu mostro para vocês exatamente que a Bíblia fala, ensina sobre isso. Ele morreu numa quarta-feira, foi crucificado numa quarta, morreu numa quarta, ressuscitou domingo de manhã, bem cedinho, tá? Mas ele ressuscitou domingo, morreu numa quarta. Tá? Se ele tivesse morrido numa sexta, como dizem, como é que ele ficou morto 3 dias na sexta? E obviamente a gente sabe que ele morreu no final do dia, né? Porque tiraram o corpo da cruz, aquela coisa toda. Como é que ele morreu no final do dia na sexta-feira e domingo de manhã cedinho já tinha ressurgido? Como é que ele ficou 3 dias enterrado? Não faz sentido, porque não tem sentido. Ele morreu numa quarta. Mas, enfim, outra coisa, não pode comer carne, até comer peixe. Também, eu não sei onde está, isso só não for da Bíblia. Tá? Pode sim comer carne. Se quiser, quer comer peixe, coma peixe, não tem problema nenhum, mas não tem nada de errado em comer carne na sexta-feira. Tá? Jesus comeu, sabe o que ele comeu na noite que ele foi traído? Ele estava celebrando a Páscoa, ele comeu carneiro assado. Tá? Então, eu acho que isso vem do fato, eu até comentei na quinta-feira, que a maioria dos apóstolos eram pescadores. Né? Então, acho que vem daí. Mas, em lugar nenhum fala que eles comeram... Aliás, fala que eles comeram carne. Isso é, especificamente, a gente sabe disso por um fato. Então, outra coisa, aquela famosa cena da última ceia, né? Que tem aquela mesa comprida, Jesus no meio lá, e os apóstolos do lado, tem até peixe na mesa, né? Aquela conversa fiada. Naquela época eles não usavam mesa, nem ficavam de pé, nem sentados. Eles comiam inclinados. Eles comiam rodeando uma mesa pequenininha, baixinha, e ficavam no meio do chão. Tá? Então, tem muita coisa que entrou nessa história toda, mas nada a ver com a Páscoa, infelizmente. Outra coisa, eu comentei quinta-feira, só para quem não estava aqui na quinta, mostra Jesus com aquele cabelo comprido. Jesus não tinha cabelo comprido, gente. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios que é uma vergonha para o homem ter cabelo comprido. Tá? Então, tudo isso para dizer o quê? Nós temos que focar no que a Bíblia fala. E não no que é dito por aí, sem base bíblica alguma. Mas, seja ela comercialmente com os ovos de Páscoa e os coelhinhos, seja religiosamente com as restrições, que não pode isso, não pode aquilo, aquela coisa toda, e observando dias santos que não são santos, coisa nenhuma. A Páscoa é observada muitas vezes de forma errada, seja ela por motivos religiosos, comerciais, pessoais, geralmente de forma errada.
e não tem sentido algum. Mas a morte, na realidade, ela não é apenas sobre a morte de Cristo. Nós lembramos a morte de Cristo, nós lembramos o sacrifício que foi feito, mas a Páscoa, na realidade, é celebrada não no dia em que ele morreu, mas no dia que ele ressurgiu. A Páscoa é sobre a ressurreição de Cristo. A Páscoa é sobre a vida, e não sobre a morte e o sepultamento de Jesus, mas sobre a ressurreição e a vida de Jesus e o que isso representa. E a ressurreição de Jesus, ela é a primeira, ela é a primícia. Nós lemos aqui no versículo 20 de 1 Coríntios 15, que fala que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias. O que diz as primícias? A primeira ressurreição foi de Cristo. Ele foi feito as primícias. No versículo 23 fala, Cristo as primícias, ou seja, Cristo primeiro. Porque ele fala no versículo 23, mas cada um por sua ordem, ou seja, há uma ordem, uma sequência. Cristo as primícias. Qual a sequência? A sequência é primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Então, a primeira ressurreição foi a de Cristo. Então, na realidade, a Bíblia está falando sobre várias ressurreições. Não tem só uma, tem várias. E hoje eu quero falar sobre o tema, qual será a sua ressurreição? A Bíblia fala de várias ressurreições, e qual será a sua ressurreição? Plural, ressurreições. A primeira, celebramos na Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, que é as primícias. Nós vamos ver rapidamente hoje o que a Bíblia fala sobre as outras ressurreições, para a gente poder ver qual das outras ressurreições nós vamos participar. Tá? Porque é muito importante perceber a primeira coisa que é isso. Todo mundo, todos terão uma ressurreição. Você pode ser salvo, perdido, você pode ser cristão ou não, você pode, seja lá quem for. Todo ser humano vivo, que vai viver ou já viveu, todo mundo vai ter uma ressurreição. Tá? Lá em João 5, e versículo 28, Jesus fala assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Mas note aí, Jesus falou que todos os que estão nos sepulcros. Diga uma coisa, quem está nos sepulcros é tanto gente que é salva e quem não é salva. É tanto cristão como não cristão, é crente como não crente, é todo mundo. Todos os que estão no sepulcro. Vai haver um dia em que todo mundo que está no sepulcro, seja ele Adão, o primeiro homem, seja ele, sei lá quem for o último homem, mas todo mundo vai ter uma ressurreição, salvo ou não. O livro de Daniel fala sobre isso. Não abram suas Bíblias, mas em Daniel, capítulo 12, e no versículo 2 fala assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí você fala, pastor, peraí, o senhor acabou de falar, acabou de ler, que Jesus falou que todos. E aqui Daniel falou, muitos dos que dormem. Peraí, todos é todos, muitos não é todos. Muitos é muitos, mas não é todos. Por que Daniel falou muitos e Jesus falou todos? Por a seguinte explicação, Daniel está falando sobre um ponto de vista judaico. Daniel era judeu, ele estava fazendo profecias para o povo judeu. E dentro do povo judeu, nem todo o povo que era do povo de Deus era salvo, era judeu. Então, quando ele fala aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, esse muitos que está falando, está se referindo a um contexto em que inclui o povo de Deus e não inclui o povo de Deus, inclui o povo de Deus que é salvo, o povo de Deus que não é salvo. Então ele disse muitos ao invés de todos. Já Jesus não, Jesus está falando para toda a humanidade. Para toda a humanidade, seja judeu, grego, gentil, não interessa. Então ele engloba muito mais porque o contexto muda. Naquela época a salvação era só para o judeu, só através do judeu. Hoje não. Hoje a salvação está disponível para todos. Tá? Então, alguns daqueles existiam que eram salvos e outros não. Mas a Bíblia fala assim que todos não. Nós lemos em João 5, 28, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Lá em Atos 24, 15, fala assim, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos.
assim dos justos como dos injustos. Veja bem, vai ter ressurreição dos justos e dos injustos. Ou seja, todo mundo vai ter uma ressurreição. Agora, nem toda ressurreição vai ser agradável. Nem toda ressurreição vai ser boa. Mas todo mundo vai ressurgir. Tá? Ninguém vai passar a eternidade enterrado. O dia vai chegar em que todo mundo, salvo ou não, bom ou ruim, justo ou injusto, todo mundo vai ter uma ressurreição. Tá? Então nós temos que entender essa pluralidade, essas várias ressurreições e entender que nós vamos fazer parte de uma delas. Tá? E são 4 as ressurreições, que eu vou comentar rapidamente. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu peço que você preste atenção, que não adianta eu chegar aqui e falar. Eu quero falar e mostrar. Tá? O que a Bíblia fala sobre essas 4 ressurreições. Entendendo que todo mundo, eu, você e todo habitante da terra, futuro, presente ou passado, vão participar em uma destas 4 ressurreições. A minha pergunta hoje é: qual vai ser a sua? Qual vai ser a sua ressurreição que você estará participando? Primeira ressurreição, Mateus 27, versículo 50. Se você quiser abrir lá, senão eu vou ler aqui para você. Fala sobre a ressurreição das primícias. A ressurreição das primícias. Mateus 27, no versículo 50, fala assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso aqui é Cristo morrendo na cruz. É a crucificação. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros. Quando Jesus morreu na cruz, teve um terremoto, teve um eclipse, o véu do templo rasgou, e abriram-se os sepulcros, continuando aqui. E muitos corpos dos santos, quem são os santos? Os salvos. Muitos corpos dos santos que dormiam, ou seja, tinham morrido, foram ressuscitados. Veja só, quando Jesus morreu, quando Jesus estava na cruz, e no instante que ele morreu, e houve o terremoto, e houve aquilo tudo, teve um terremoto, abriram-se os sepulcros, e muitos crentes, pessoas salvas, ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você já pensou? Peraí, mas a dona Joana ali, ela morreu semana passada? Ela está andando. Pois é, ela ressurgiu. O irmão fulano está andando. Pois é. Apareceram para muitos. Não foi em seguida. Muita gente viu pessoas que haviam morrido ressuscitadas e andando pela cidade na época da crucificação e ressurreição de Cristo, naqueles 3 dias. Entre a morte e a ressurreição, essas pessoas foram ressuscitadas e saíram andando, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Pense nisso. Sabe o que é isso? É a ressurreição das primícias. Veja bem, Jesus é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro, certo? Tá? Mas acontece que outras pessoas, a ressurreição das primícias, foram aqueles primeiros salvos que foram ressurretos, que ressurgiram. Dessa ressurreição, ninguém aqui vai participar, porque já aconteceu, foi naquela época, não tem mais como a gente participar, verdade? Tá bom? Mas foi a primeira ressurreição que a Bíblia fala. Tá? A primeira ressurreição. A segunda ressurreição, a gente vê em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde nós temos a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos vai acontecer no arrebatamento. Tá? Dessa a gente pode participar. Tem como participar. A primeira não. A das primícias aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou. Essa vai acontecer quando ele voltar. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13 fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Você nota que quando a Bíblia fala de dormir, não quer dizer tirar uma soneca, quer dizer morrer. Tá? Dos que dormem. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo achava que ele ia estar vivo no arrebatamento. O arrebatamento não aconteceu, Paulo não está mais vivo, mas quando ele escreveu essa carta, ele estava esperando Jesus voltar a qualquer momento, como nós hoje esperamos ele voltar a qualquer momento. Tá? Mas continua. Assim nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer, mas nós que estaremos vivos não vamos preceder. Ou seja, nós não vamos ir antes. Não vamos na frente dos que dormem, dos que morreram, dos crentes que morreram. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu, arrebatamento, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Antes da gente subir, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, que nós estamos lendo aqui. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja bem, a qualquer instante que vai acontecer, Paulo esperava a qualquer instante na vida dele. Isso faz mais de 2.000 anos, tá? Ou quase 2.000 anos. Então veja só, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, haverá o som de uma trombeta, que o anjo vai tocar, o anjo vai dar um grito, um berro, tá? Nos chamando. Tá? Aí o que vai acontecer? Todos os mortos em Cristo, não interessa onde que está enterrado, não interessa quando morreu, não interessa como morreu, todos os mortos em Cristo, todos os salvos, eles vão ser ressurgidos. Mas, pastor, se o cara morreu há 500 anos atrás, virou pó, Deus vai juntar cada pecinha daquele pó e vai refazer aquele corpo mais uma vez. Ah, mas caiu uma bomba, explodiu, virou 1000 pedaços. Deus vai ir lá juntar cada pedacinho, seja lá onde que estiver. Ah, ele morreu afogado no fundo do mar. Deus vai juntar. Deus vai ressurgir todos os que morreram em Cristo, desde Adão até o momento do arrebatamento. E depois nós seremos transformados, a Bíblia fala. Aí, juntos, nós seremos arrebatados, levados para o céu, levados para as nuvens para estar com Jesus. Tá? Essa é a ressurreição dos justos. Agora, quem não era salvo, vai ficar onde estava, mortinho da Silva. Então não interessa se a pessoa morreu 1 minuto antes ou se morreu 6.000 anos antes. Todo mundo, naquele momento do arrebatamento, vai ser ressurgido. E quem for vivo vai ser transformado. Transformado em quê? A Bíblia fala que nós vamos receber corpos glorificados. Corpos que não vão ser, mas vai ser esse corpo, mas transformado. Tá? Um corpo que ele vai brilhar, um corpo que vai poder voar, um corpo que vai poder fazer um bocado de coisa que não faz hoje. Mas só os que forem salvos. Tá? Aí nós juntos, os que morreram em Cristo, os que estão vivos, ressurretos e transformados, vão todos estar com Cristo. Essa é a próxima ressurreição que está no calendário. A primeira foi aquela das primícias, né? Lá na época de Jesus. Pois bem, a segunda no calendário é essa. São 4 ressurreições. Uma já aconteceu. Dessas 3, a próxima que vai acontecer é essa. Ninguém sabe quando, mas é a próxima. As outras 2 que nós vamos ver é depois dessa. Primeiro vem essa. Tá? Primeiro vem essa. Quem for participante dessa ressurreição, seja ela porque morreu antes do arrebatamento, ou porque foi no arrebatamento, não estará na terra no tempo da tribulação e da grande tribulação. Em outras palavras, é nessa que a gente quer ir, gente. A gente quer ir nessa daqui, ó. Porque as outras ressurreições, como vocês vão ver, vai ser depois da tribulação. A gente quer ir nessa aqui. Pastor, como é que eu faço para ir nessa? Ser salvo. Quem for salvo hoje, quem estiver salvo, estiver vivo ou morto, vai participar dessa ressurreição e arrebatamento. Simples. Agora, quem não for salvo, quando acontecer isso, pode até participar de uma das outras ressurreições. Quer dizer, vai participar. Mas não vai ser tão agradável, como nós vamos ver, tá bom? Então, preste bem atenção na cronologia. Muito bem, qual a próxima? Tem 4, né? Temos 2. Qual a próxima? A próxima é a ressurreição dos mártires
da tribulação. Isso a gente vê lá em Apocalipse 20. Quem quiser ir, mas eu vou ler aqui, Apocalipse 20, versículo 4. Essa ressurreição diz tudo, né? A ressurreição dos mártires. Quem são os mártires? Pessoas que morreram durante a tribulação. Quer dizer, eu pessoalmente, se tenho escolha, e eu tenho escolha, eu não quero participar da ressurreição dos mártires, porque se eu puder evitar ser um mártir, se eu puder evitar ser martirizado, se eu puder evitar ser torturado e morto pelo anticristo, eu prefiro não ser, tá? Se eu não puder estar ali. Mas essa aqui vai ser a ressurreição dos mártires, depois da tribulação. Apocalipse 20, versículo 4, fala assim: e vi tronos, isso é João, né, que Jesus mostrou essa visão para ele lá em Apocalipse. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Foram degolados pelo testemunho de Jesus, porque deram testemunho de Cristo. Eles foram presos e degolados, executados. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, esses são os mártires. Tá? Eles foram presos por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Eles não adoraram a besta, não receberam a marca da besta, então foram presos e executados, degolados. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabarem. Bom, isso que eu acabei de ler, essa é a 4ª ressurreição que vamos falar daqui a pouco. Tá? Estamos falando sobre a 3ª agora. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Tá? Então, quando eu falar primeira e segunda ressurreição aqui, é dentro do contexto de Apocalipse, onde temos 2 ressurreições. Tá? Tem essa, que é a 3ª, e tem a 4ª. Então, o que eu chamo de 3ª em Apocalipse é a primeira, o que eu chamo de 4ª em Apocalipse é a 2ª, no contexto do Apocalipse. Tá? Quando eu falo 1, 2, 3, isso aqui é 4, é que eu estou falando aqui no estudo. Mas em Apocalipse tem 2 ressurreições. Essa, que é dos mártires, e a outra, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa ressurreição, que é a 3ª, é depois da tribulação e antes do reino de 1000 anos que nós lemos. Né? Então, veja bem, para você participar dessa ressurreição aqui, que é melhor do que ir para a 4ª é horrível. Mas para você participar, número 1, você tem que não ser salvo no arrebatamento. Então, se você é salvo hoje, não tem chance alguma de você fazer parte dessa ressurreição. Tá? Porque você não vai passar pela tribulação, você não vai ser mártir para ele, não vai ser degolado, porque você não vai estar na terra, você vai estar nos ares. Tá? Mas para fazer parte, são pessoas que hoje não são salvas, mas foram salvas durante a tribulação, não aceitaram a marca da besta, não adoraram o anticristo e o demônio, tiveram testemunho por Jesus e pela palavra, e por causa disso foram degolados. Pronto, no final da tribulação, antes do reino milenar, e depois dos 7 anos da tribulação, eles vão ser ressurgidos. Tá? Melhor do que a 4ª ressurreição. Mas eu ainda prefiro a 2ª. Tá? A primeira não tem como fazer. Acabou, morreu, não tem como fazer mais, já aconteceu. A 2ª, quem é salvo, vai participar. A 3ª é melhor do que a 4ª, mas se você for salvo, você não tem como participar mais. Agora, se você não for salvo, quem está ouvindo essa mensagem, ou aqui na igreja, ou através da gravação, entenda uma coisa, quem participar da 3ª ressurreição dos mártires vai sofrer. Sofrer o quê? Vai sofrer aqui na terra. Vai sofrer o reino do anticristo. Vai sofrer o reino da besta na terra. Vai sofrer prisão, perseguição. Vai ser caçado como animal. Quem não recebeu o sinal da besta, a Bíblia fala, não pode comprar nem vender. Ué, como é que faz? Pois é, tem que viver no mato igual um bicho. Não pode ir num supermercado, uma loja no mercado, não pode num posto de saúde, não pode fazer nada. Não pode comprar, não pode vender, vai ser perseguido. Aí vai ser preso e degolado. Não é melhor evitar isso? Você que não é salvo, não é melhor evitar isso e ser salvo hoje do que esperar a qualquer momento o arrebatamento, a qualquer momento o início da tribulação, a qualquer momento ter que ou adorar a besta, receber a marca e ser condenado ao lago de fogo eternamente,
ou não receber a marca, não adorar a besta, mas em contrapartida ser caçado e se pego executado, decapitado. Não é melhor ser salvo hoje? Não é tão melhor ser salvo hoje? Uma vez por todas e evitar tudo isso? Mas essa é a terceira ressurreição. A primeira é Apocalipse, mas a terceira ressurreição na nossa sequência. E para o último, é a sequência final. A gente encontra lá em Apocalipse também, lá no capítulo 20, tá? Que é a ressurreição dos injustos. A ressurreição dos justos vai acontecer no arrebatamento. Tá? E os injustos? Pois é, os injustos vão ficar no túmulo, na sepultura, e vão ser ressurgidos aqui. Ó. Tá? Então tem a ressurreição dos justos, que é quando Jesus vier, e tem a ressurreição dos injustos. Essa ressurreição vai acontecer no final do reino de Cristo de 1000 anos. Em Apocalipse 20 fala assim, mas os outros mortos, que outros mortos? Esses que os injustos. Os outros mortos não reviveram, ou seja, ressurgiram. Não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Que 1000 anos? Quando Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. O reino milenar de Cristo. Então o que vai acontecer é que depois de 1000 anos, estes outros mortos, os injustos, vão reviver. Como a Bíblia fala, todo mundo vai ser ressurgido. Bom, ruim, injusto, não interessa. Todo mundo vai ter uma ressurreição. E em Apocalipse 20, versículo 11, fala isso. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Veja bem, os mortos. Quem são esses mortos? Os injustos. Todas as pessoas desde Adão que não foram salvas estarão aqui. Por isso que ele fala, os mortos. Quem? Todos. Veja só. E vi os mortos, grandes e pequenos, não interessa se era um rei ou se era um mendigo. Todo mundo. Que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros da vida, segundo as suas obras. Ou seja, todos os seus pecados, que não foram perdoados porque não aceitaram Cristo, vão ser julgados, vão ser trazidos e apresentados perante eles, e eles serão condenados por cada um deles. Esta é a ressurreição dos injustos, depois do reino milenar. Então veja só, as primeiras 3 ressurreições são ressurreições para a vida eterna, que a gente quer participar. A primeira não tem como, porque já aconteceu. A terceira é só para quem passar pela tribulação. Quem é salvo não vai passar pela tribulação. A segunda, que é dos justos, é para quem está vivo hoje e é salvo. Agora, a quarta ressurreição é condenação para o lago de fogo. O lago de fogo. E todos aqueles que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Para sempre. Aí eu pergunto, o seu nome está no livro da vida? Porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, o meu está no dia 21 de junho de 91, meu nome foi colocado no livro da vida. Então quando Jesus voltar, se eu estiver morto, eu vou ressurgir. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Mas eu vou para o céu, eu vou para a vida eterna. E se o seu nome estiver no livro da vida, também vai. Mas se não tiver, então você vai se juntar na ressurreição dos injustos, onde os livros das nossas obras vão ser abertas e nossas obras vão ser julgadas. Ah, pastor, mas eu fiz um monte de coisa boa. Gente, não se julga coisa boa, se julga coisa errada. Nesse livro das obras, Deus vai julgar os nossos pecados, que todos nós temos. Agora, os meus estão por conta de Cristo, porque eu nasci de novo. E se você foi salvo, o seu também. Mas para quem não for salvo, os pecados estão lá escritos. E nesse julgamento dos injustos, eles vão ser julgados, cada último deles. E aí vai ser o lago de fogo, correta e justamente. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio para que a gente não precisasse justamente fazer isso. Então ninguém precisa fazer parte da ressurreição dos injustos, porque todos podem ser salvos. Todos podem aceitar a Cristo. Se você já é salvo, então está resolvido. Mas se você não é salvo, você tem 3 opções. Ser salvo agora, antes que Jesus volte,
para ter parte na segunda ressurreição, no arrebatamento. A segunda opção que você tem, se você não é salvo, é ser salvo depois do arrebatamento, durante a tribulação, mas você vai ter que passar por toda aquela confusão, perseguição, ou você vai acabar recebendo a marca da besta e não vai ser salvo coisa nenhuma. Ou a terceira opção é não ser salvo e ir para a ressurreição dos injustos, também chamado como o julgamento do grande trono branco. E de lá, todo mundo ali só vai ter um destino: o lago de fogo, eternamente. Tá? Deus não quer isso para você. Hoje lembramos a Páscoa. Jesus foi as primícias. Foi o primeiro. Para quê? Para abrir caminho para a gente. Através do sangue de Cristo nós podemos participar da ressurreição dos justos. Podemos ir para o céu. Jesus veio para isso. E a Páscoa nós lembramos não da morte tão somente de Cristo. Não do sepultamento tão somente de Cristo. Não apenas o fato que ele ficou morto por 3 dias. Mas mais importante, mais gloriosamente, é o fato que ele ressuscitou. A sua ressurreição foi a primeira para abrir caminho para que a gente possa ter a ressurreição. E depois de ressurgir, Jesus foi para onde? Para o céu. E é para lá que ele quer fazer, ele abriu o caminho para a gente ressurgir e ir para o céu. Através do que ele fez na cruz, através do seu sangue derramado. Não daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Não porque eu frequento essa ou aquela igreja. Não porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não porque eu dei, eu não dei, fiz, eu não fiz. Não. Qualquer coisa boa que eu e você façamos nunca vai ser o suficiente para nos merecer a salvação. Porque o preço da salvação é uma vida perfeita, sem nenhum pecado. Só existe uma pessoa que tem essa vida. O seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Ele tem essa vida. Só Ele viveu uma vida sem pecado. E só Ele deu a sua vida em pagamento para nos resgatar das mãos da morte. Só Ele. E é só confiando nele, no que Ele fez. Não o que nós façamos, ou fizemos, faremos, ou deixamos de fazer. Mas o que Ele já fez por nós. Então essa manhã, se você não sabe se você está a caminho do céu, se você tem dúvida se você está a caminho do céu, se você não lembra claramente de um dia ter feito isso, e a única pessoa que pode responder essas perguntas é você. Eu não posso responder essa pergunta. Eu só posso responder de mim, mais ninguém. Mas se você está aqui e você tem alguma dúvida, ou, pastor, não tenho dúvida, eu tenho certeza, eu não vou para o céu, eu nunca fiz isso, eu nunca recebi Jesus, eu nunca confiei nele. Não é batismo, não é ceia, não é igreja, não é nada disso. Tudo coisas boas, mas nada disso resolve. É só a gente receber, aceitar. E eu gostaria de agora dar uma oportunidade para você que está aqui ou você está me ouvindo na gravação, para que você possa ir onde você estiver, ou aqui no culto, ou em casa, na sala, ou na frente do computador, no celular, onde você estiver, para parar no instante essa Páscoa de 2019 e refletir e pensar e receber de Cristo. Para você ser salvo, existem algumas coisas que nós temos que perceber, não só aqui, mas no coração. Primeira coisa, temos que entender que todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou. Não é que muitos pecaram, vários. Todo mundo pecou. Uns pecam mais, uns pecam menos, mas todo mundo pecou. E todos estão destituídos, desqualificados, reprovados da glória de Deus, do céu, da salvação. Todos nós. Mas Jesus não quer isso. Deus não quer isso para a gente. Então Jesus veio justamente para ser o nosso pagamento. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom é gratuito porque Jesus pagou na cruz. Por isso que é gratuito para a gente. Não é porque não tem valor, tem muito valor. É gratuito porque Jesus já pagou. A gente não tem que pagar mais nada. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então entenda. Nós não temos como merecer o céu. Jesus mereceu por nós e quer nos dar como um dom gratuito, como um presente. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você tem a convicção na sua mente, no seu coração, de que sim, você é um pecador, sim, você precisa de Jesus, você precisa entregar os seus pecados a Ele e receber a sua justiça.
para ter a certeza que está indo para o céu, você pode fazer isso agora, confiando. Não é uma oraçãozinha, é confiando no coração. Vamos orar, olhos fechados, cabeças baixas. Eu vou agora fazer uma oração curta e pausada. Se o seu desejo esta Páscoa é receber Jesus como seu Salvador, para garantir a sua eternidade como Filho de Deus na sua presença, para ter ressurreição dos justos e garantir ali o seu lugar, ore comigo aí no seu coração. Ninguém vai ouvir, mas Jesus vai ouvir. Diga assim no meu coração: Senhor Jesus, eu sei que eu não mereço o céu, porque eu tenho pecado contra Ti. Mas eu sei que o Senhor me ama e que veio morrer na cruz no meu lugar para pagar os meus pecados. Eu peço agora que o Senhor me perdoe do passado, do presente e do futuro. Que o meu nome esteja no livro da vida, para que eu possa participar da ressurreição dos justos, ou ser levado no arrebatamento quando o Senhor vier. Obrigado, Jesus, por me salvar. Eu lhe recebo como meu Salvador e aceito a sua salvação. É em teu nome que eu oro. Amém. Vamos abrir nossos olhos agora. Se você fez essa oração, Deus ouviu. E se Deus ouviu, estão os seus pecados. Lembra o livro das obras que lemos no Apocalipse? O livro está lá. O seu nome está lá. O meu também está. Os nossos pecados estão listados. Agora tem uma diferença. É como se ao lado de cada um tem um carimbo. Pago. 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 Quem pagou? Jesus. Então quando chegarmos no céu, vão abrir os livros. Só que não vai encontrar nada nos livros. Está tudo pago. E vão abrir o livro da vida. E lá vai constar agora, sabe qual nome? O nosso nome. Vai estar constando lá. Se já não estava, não sei. Mas se não estava, agora está. Então a gente pode ter certeza que se a gente morrer, antes de Jesus voltar, nós vamos ter parte na ressurreição dos justos. Se estivermos vivos, como Paulo achava que ia estar, nós seremos transformados. E juntos, subiremos aos ares para estar com Jesus para sempre. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado.